Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estaremos com uma convidada especial, a Jennifer Rezende. Nós vamos fazer um tema hoje muito interessante, que é a hidratação estimulante. Mas depois eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho melhor, não é? Porque a gente sabe falar da gente mesmo, mas a Jennifer é esteticista, ela é fisioterapeuta dermatofuncional, docente em ensino superior. E antes da Jennifer iniciar essa aula, eu gostaria de convidar vocês a participar das nossas redes sociais. A gente tem muita coisa legal. No Instagram, Extratos da Terra Oficial, muitas lives super importantes. Amanhã mesmo a gente vai estar com um case de sucesso sobre a linha clareadora. Eu também gostaria de convidar vocês a assistir as nossas outras web aulas aqui no YouTube. Né? Você vai lá nos vídeos e você tem todo o conteúdo das web aulas anteriores. E para você se cadastrar nessas web aulas, onde você pode tirar o seu certificado, o protocolo e também o material, o conteúdo da aula, basta você se inscrever aqui nesse canal do YouTube. Então, vai lá já faça a sua inscrição, né? Inscreva-se e você vai receber sempre uma notificação de tudo que a gente tiver fazendo aqui no YouTube. E olha só, final de abril já vão se preparando aí, porque a gente vai estar com o nosso quarto circuito de conhecimento. Sabe aquele da semana toda? Vai ser às 20 horas, na última semana de abril, e a gente vai estar com convidados super especiais, aulas que vocês vão adorar no nosso quarto circuito de conhecimento. Então, basta se inscrever aqui no canal do YouTube para você ser notificado de tudo isso que está acontecendo, que a Extratos da Terra está trazendo para vocês. Então, vamos chamar a Jennifer, né? Vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Jennifer, bom dia. Olá, bom dia, Elisete. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estarmos aqui hoje partilhando conhecimento, né? Muito bom, eu sei que vai ser fantástico, o pessoal vai adorar. Depois você deixa aí as suas redes sociais para o pessoal poder contactar você, tá bom? Jennifer, muito obrigada por você estar aqui conosco, né? E trazer o seu conhecimento, que isso é bastante importante, que a gente tenha convidados assim como você para partilhar esses conhecimentos. Então, eu agradeço. A aula hoje é sua, tá? Obrigada. Fique à vontade. Eu só passei aqui para te apresentar, porque eu faço questão de agradecer. Então, tenham uma boa aula, gente. Participem com a Jennifer, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Até mais, Jennifer. Até. Bom, pessoal, um pouquinho como a gente já falou. Meu nome é Jennifer Rezende, eu sou esteticista, também fisioterapeuta, né? E dermatofuncional, fiz minha pós-graduação em dermatofuncional. Atuo na área há 11 anos e amo o que eu faço. Independente de ser fisioterapeuta, ser esteticista, eu acho que quem trabalha com a estética tem que ser unido e dividir conhecimento, né? Eu falo que toda aula que eu dou, eu também aprendo algo novo com vocês. Então, eu conto com a interação de vocês, deixem suas dúvidas que vão me passando aqui e eu vou tirando dentro do possível essas dúvidas. O que eu não conseguir no final da web aula, a gente vai solucionando essas dúvidas, tá bem? Meu Instagram é Jennifer, com um N só, 2 Fs, underline Rezende, com Z, underline novamente. Lá no meu Instagram eu sempre posto sobre cursos, sobre dermocosméticos, sobre ativos, dicas. Eu gosto sempre de trazer coisas novas para vocês. Sigam também as redes sociais da Extratos da Terra Oficial, para que vocês possam acompanhar, como a Elisete disse, todos os conteúdos novos, lançamentos de produtos, treinamentos, tá bem? E vamos lá, vamos dar início, então,
a nossa web aula de hoje, onde nós vamos falar sobre a hidratação estimulante corporal, né? É um ponto muito interessante dentro da estética, porque muitas vezes a hidratação acaba passando por batido por nós profissionais da estética, né? Acabam jogando só responsabilidade no paciente de utilizar um bom hidratante em casa e fica por isso mesmo, né? Então, hoje a ideia aqui é mostrar para vocês o quanto a hidratação corporal é importante, tanto para a manutenção do tecido, quanto até mesmo para resultados dentro de cabine estética, ok? Então, vamos começar recordando, né? Os fatores que influenciam, então, na hidratação. Então, sem os cuidados corretos, né, a pele do corpo fica sensível. E com isso, ela começa a apresentar descamação, desenvolver lesões com o passar do tempo, né? Quem nunca fez aquele famoso risco na pele, né? E falou, gente, ficou aquele risco branco, né? Por falta de hidratação no tegumento. Então, todo esse processo se deve à pouca produção, de lipídios na região. E esses lipídios é quem contribuem para essa hidratação natural da nossa pele. Claro, somado a outros fatores que nós vamos falar ao longo dessa web aula, tá? E aí a pele se torna mais suscetível, né, a algumas alterações, como descamações. E existem algumas pessoas que são mais propensas a ter essa desidratação e essa sensibilidade na pele, que são os portadores de dermatite atópica, idosos, pessoas que ingerem pouca água ou tomam banhos muito quentes, que usam esponja em exagero, sabonete em excesso. Então, pensem só, olha o como é importante a gente fazer uma correta orientação para o nosso cliente, para o nosso paciente, né? O que adianta eu estar propondo um tratamento para o meu paciente, utilizando o melhor ativo, o melhor dermocosmético, se esse meu paciente não entende que ele tem que beber água para ajudar o bom funcionamento da sua pele, das suas células, né? Do seu organismo e metabolismo, tá? Então, vamos recordar aqui um pouquinho sobre o sistema tegumentar para a gente entender essa dinâmica do processo de hidratação, tá? Então, a pele, ela é um revestimento protetor do corpo, né? Que forma uma barreira entre o meio externo variável e o meio interno, um envoltório para estruturas do corpo e substâncias vitais. Isso é o básico. Porém, hoje a gente já sabe que o tecido tegumentar, né? Principalmente o extrato córneo, a camadinha aqui da epiderme, ele tem mais funções e atividades, né? Do que somente ficar ali uma célula morta, tá? E entramos num outro ponto relacionado, que é o manto hidrolipídico, tá? Ou barreira cutânea. Então, a nossa pele, ela é formada por várias camadinhas, como a gente vê aqui, né? Ó, tá? E, especificamente, por esse aqui pro lado aqui, peraí, aí, tá? Então, nós temos várias camadas, epiderme, derme, tá? Cada uma com a sua subdivisão, e o tecido hipodérmico ou o tecido subcutâneo, que hoje não é mais considerado parte, né, do sistema tegumentar, mas um anexo a ele. E para a nossa web aula de hoje, uma estrutura que vai ser extremamente relevante vai ser a camada epidérmica e suas subdivisões, tá bem? Então, a barreira de proteção, também chamada de manto hidrolipídico, ela é constituída por essas 5 camadas, tá? E cada uma vai ter uma etapa de importância dentro deste processo, tá bem? E desta formação. Então, aqui a gente consegue visualizar, tá? As camadinhas, e vamos iniciar aqui pela camada basal, a primeira camada que nós temos no tecido da epiderme, tá? Então, a camada basal, ela é a camada mais interna, então, se a gente vê de cima para baixo, né? Ela é a camada mais interna, a primeira, onde são formados os queratinócitos, né? Que são as células da superfície da pele, tá bem? Temos também, logo após, a camada espinhosa, rica em queratinócitos que produzem queratina, ou seja,
as fibras de proteína, que aí vão tomando outra forma, ficando mais fuseiformes à medida que elas vão subindo em direção à superfície, ok? Depois, temos a camada granulosa, tá? Ou granular, como a gente vê aqui, ok? Esse pedacinho aqui, tá bem? É onde verdadeiramente começa esse processo de queratinização, tá? As células vão produzindo grânulos mais duros, que se transformam em queratina e lipídios epidérmicos, tá? Inclusive as ceramidas. Gente, atenção nas ceramidas, tá? As ceramidas são lipídios essenciais que vão auxiliar muito na manutenção desse manto hidrolipídico, na barreira cutânea, tá bem? Logo após, nós vamos ter a camada lúcida aqui, ó, estão vendo? A camada lúcida, nela as células já são bem compridas, tá? E já não se distingue uma das outras, tá bem? E por fim, chegamos aqui no extrato córneo. Olha o tamanho dessa camada aqui nesse corte histológico, tá? Então, a camada córnea, ela é mais externa, né, da epiderme, e ela tem várias subcamadas, como a gente está vendo aqui na imagem. E essas células dessa camada vão se ligando através de lipídios epidérmicos, ou seja, de gordura, vamos dizer assim, que são essenciais para fazer essa união e trazer coesão para esse tecido, tá bem? E esses lipídios epidérmicos são quem? As ceramidas que nós falamos agora há pouco, principalmente, tá? Existem outros componentes que nós vamos falar mais à frente, mas principalmente as ceramidas, tá ok? Que são essenciais para proteger a pele. Tá, mas o que é essa barreira cutânea, né? O que ela traz, qual a obrigação, função dela, tá? A barreira cutânea, então, está logo acima da camada córnea, da epiderme. Por muito tempo acreditou-se que ela ficasse somente ali na camada granulosa, né? Onde a gente tem o manto hidrolipídico, que é um filme bem fino, constituído por lipídios, majoritariamente as ceramidas, como eu venho comentando com vocês, e os aminoácidos. Então, essa é a barreira de proteção da pele. E é ela também quem vai influenciar no quesito da permeabilidade cutânea, que é um assunto de extrema relevância na permeação de ativos, tá bem? Então, vamos fazendo os links em relação aos assuntos e a nossa prática diária, tá bem? Então, essa barreira cutânea tem como função proteger e preservar a hidratação e a saúde da pele. A ceramida é um esfingolipídio, tá? Uma gordura que forma aquela bicamada lipídica das nossas membranas celulares, tá bem? E aí, alguns artigos científicos ao longo dos anos, dos últimos 50 anos para cá, vem mostrando o que eu comentei com vocês, que o extrato córneo é algo muito além do que as pessoas julgam, né? Ah, é uma camada de célula morta, ponto, acabou. Tá? Então, o conceito de que a barreira cutânea seria uma mera capa protetora formada por células que estão mortas, que separa somente do meio externo para o meio interno, vem sofrendo mudanças radicais, como eu comentei com vocês, tá? Alguns artigos científicos vêm batendo na tecla que o extrato córneo ele é responsável pela resistência e também está relacionado a algumas particularidades da permeabilidade cutânea. Ou seja, a penetração, né, no tecido é determinada por características químicas da molécula e da espessura do extrato córneo e também do grau de umidade do tecido. Então, vejam bem, isso quer dizer que se eu tenho um extrato córneo, uma camada córnea muito espessa, a permeação dos ativos fica reduzida. Por isso, nós entramos com o quê? Com as esfoliações químicas, físicas, mecânicas, para remover esse excesso de células mortas, promover um afinamento da camada córnea e, com isso, facilitar a permeação dos ativos que vão vir posteriormente,
ok? Claro, a umidade dessa pele, a umectação também está relacionada à permeação desses ativos, tá? Então, eu tenho que pensar, sim, nesses aspectos, ok? Um outro ponto importante. Peraí, opa. Foi. Brick Mortar está relacionado a um artigo científico onde eles propuseram um modelo esquemático para explicar o extrato córneo, tá? Do ponto de vista da permeabilidade que nós estamos comentando. E aí eles deram o nome de Brick e Mortar, que é o nome dos pesquisadores, tá? Então eles comparam os queratinócitos e esses lipídios essenciais que ficam ali trazendo essa coesão, como a gente viu mais atrás, em outro slide. Ele assimilou os corneócitos a tijolos, tá? E o cimento que traz essa coesão, os lipídios, tá bem? Então, esse modelo já foi revisado por outros autores e foi confirmado por Johnson, tá? Em 1976, em 97, perdão, que aqui tá errado. E é aceito até hoje como o mais adequado para que a gente compreenda o arranjo celular no extrato córneo e dos trajetos relacionados à permeabilidade, que não é uma via reta, e sim um trajeto tortuoso de permeação. E nós vamos trazer aqui também uma outra estrutura que também é de grande importância, que é o corpo lamelar, ou as organelas de Odland, tá? Odland, porque foi o nome do pesquisador que escreveu as organelas que levam seu nome, que também são chamadas de corpo lamelar, ou corpos lamelares, tá? Mas o que essa estrutura faz? Essa é a estrutura que contém, olha ela aqui, tá? Que contém uma mistura de ceramidas. Lembra que a gente falou que a ceramida é o principal constituinte lipídico no tecido, tá? E aí, essa mistura de ceramidas mais colesterol, ácidos graxos livres, tem um papel formador do componente lipídico da barreira cutânea, bem como da manutenção da estabilidade da camada córnea. Então, olha que interessante. Então, aqui nós temos um corpo lamelar repleto de lipídio, e aqui nós já temos um corpo lamelar liberando os lipídios, ok? Então, ele está presente em toda a extensão epidérmica, tá bem? Então, aqui um resuminho do papel do corpo lamelar. Então, lá no extrato espinhoso, eles já se aglomeram de forma diferenciada na camada granular. E aí, a membrana da organela se funde ao plasma celular do queratinócito e o conteúdo é lançado para o espaço intercelular, ou seja, o espaço entre as células. E isso acaba estimulando um rearranjo para a formação da lamela, intercelular. Tá bem? E qual que então é a importância desse corpo lamelar? Ele tem um grande papel na formação dessa barreira cutânea, que é o mecanismo que vai atuar contra a perda transepidermal excessiva de água da pele, bem como agentes nocivos à pele, né? A ação imunológica também do tecido, tá? Então, olha só, um outro link importante para a nossa prática diária. Quando nós fazemos alguns trabalhos, principalmente no sentido de rejuvenescimento, né, de aspecto de envelhecido, fatores relacionados ao envelhecimento de tecido, nós queremos muito combater a perda transepidermal de água, né? Essa perda excessiva, porque isso prejudica a barreira cutânea, que por sua vez prejudica toda a atividade celular. Tá bem? Reposição de lipídios. Então, quando eu penso em manter barreira cutânea saudável, estável, com a sua ação imunológica funcionante, eu tenho que pensar também
na reposição desses lipídios, uma vez que eles são constituintes intracelular e que vão ser esse cimento que a gente vem comentando no tecido, ok? Então, os lipídios, eles participam de muitas funções no tecido, tá? Muitas funções vitais da pele. E eles são componentes essenciais de todas as estruturas das membranas, incluindo barreira cutânea, como nós estamos vendo, tá? Então, eles são importantíssimos e conhecidos pelo seu papel estrutural e modulatório também. Então, eles são necessários, por exemplo, para a absorção de vitaminas que são solúveis em gordura, tá? Lipossolúveis, ok? Atuando como normalizadores do corpo humano, tá? Então, vitamina A, D, K, E, tá? Precisam desses lipídios para que consigam ser absorvidas, tá bem? Então, eles fornecem os ácidos graxos que são essenciais para essa manutenção, que são normalizadores, que atuam como isolante térmico e outras funções que vocês conhecem dos lipídios no nosso tecido, tá bem? Aqui, especificamente, nós hoje estamos falando dos lipídios intercelulares, né? Formados, basicamente, então, como a gente vem vendo, por ceramidas, colesterol, ácidos graxos livres, e eles vão controlar, então, esse processo de permeabilidade e o movimento intercelular da água. Por isso, esses lipídios são tão importantes para a hidratação da pele e também para a manutenção da barreira cutânea. Tá, Jennifer, mas o que é a relação entre a barreira cutânea e a hidratação corporal? A hidratação cutânea ela é importante para que a gente mantenha o conteúdo de água na epiderme. E com isso mantenha o viço, o brilho da pele, a nutrição, né? E aí também manter a barreira epidérmica em perfeito estado, para que ela consiga manter e favorecer essa hidratação do corpo, bem como manter a sua ação imune contra agentes nocivos. Então, essa barreira, ela deve ser bem estruturada para evitar a perda de água. Então, quando eu faço uma hidratação cutânea, eu não quero somente hidratar por hidratar. Eu quero estimular a barreira epidérmica, a barreira cutânea, a estar desempenhando o seu melhor papel, estar bem estruturada, para que isso evite as percas que eu posso ter caso ela não esteja funcionando de forma correta, tá bem? Então, tanto evitando a perda transepidermal excessiva, quanto também evitando a entrada de micro-organismos que podem ser patogênicos, né? E até mesmo agentes inflamatórios para esse tecido, tá? Então, uma barreira epidérmica intacta permite que haja um equilíbrio cutâneo, né? Um equilíbrio entre água, lipídios essenciais, um bom funcionamento do tecido e uma aparência normal, uma aparência saudável para a pele. E como que a gente, então, mantém essa pele saudável, né? É importante que a gente evite alguns hábitos, né? A gente, quando eu digo, porque nós também temos que ter esse cuidado e ser exemplo para os clientes e pacientes, tá bem? O que a gente faz para evitar esses danos e ter uma pele saudável? Então, eu evito banhos quentes, eu evito sabonetes muito agressivos, prefiro sabonetes líquidos, né? Do que sabonete em barra, muitas vezes. Ou esfregar a pele na hora que vai secar do banho, fica esfregando a pele, a toalha na pele, provoca uma abrasão, né? E uma certa sensibilidade também, tá? Então, é importante, além disso tudo, investir em um bom hidratante, que tenha a função de repor ceramidas e lipídios, como, por exemplo, o ômega. O ômega 7, né, e os outros que nós vamos falar mais à frente, são de extrema importância na reposição desses lipídios intercelulares, bem como na manutenção da atividade celular, da membrana celular, ok? Isso tudo para que a gente pare,
né, esses danos, restaurar a barreira, tá bem? Existe um assunto que a gente vem falando cada vez mais, né? Antigamente a gente falava muito radicais livres, processo de oxidação, precisamos de antioxidantes. Hoje a gente fala muito além dos radicais livres, processo de oxidação, também no processo de glicação, que é essa relação do açúcar, tá? E aí é muito comum, vocês profissionais como eu, já devem ter se deparado quando a gente está fazendo a nossa ficha de avaliação e pergunta para a cliente como que é a sua alimentação, né? Ai, olha, minha alimentação é boa, eu odeio doce, não como doce, não gosto de doce, não sei por que eu tô com tanta celulite, por exemplo. E aí você fala, e o que mais, né? Ai, mas o meu mal é que eu adoro pão. Eu adoro uma massa. Ou seja, vai virar açúcar, tá? Então, não necessariamente é o açúcar, o bolo, a colher de açúcar, tá? Mas isso favorece o processo de glicação. E o que é esse processo de glicação? É um processo em que essas moléculas de açúcar e carboidratos unem-se a uma proteína, fazendo com que ela não consiga mais desempenhar o seu papel no organismo. Então, ela vai perdendo função biológica e vai deixando de ser benéfica e se tornando tão prejudicial ao tecido quanto os radicais livres. Então, essa reação causa perda de elasticidade, perda do colágeno, aumenta a flacidez da pele, por exemplo. Então, é muito importante, dentro de um tratamento, eu pensar, sim, em melhorar essa ação glicante no tecido, tá? Para eu ter um resultado realmente eficaz, tá? O processo de glicação, ele é tão... atrapalha tanto a gente quanto o processo de estresse oxidativo, ok? E o que são esses agentes glicantes? Os agentes glicantes são os alimentos que são ricos em açúcar. E aí, para reverter esse processo, além de reduzir o consumo excessivo, né, de açúcar, é importantíssimo que invista em dermocosméticos que tenham uma ação antiglicante. Isso tanto nós, profissionais dentro da nossa cabine estética, quanto também na indicação do home care. Porque o home care é uma extensão, ele é um braço daquilo que a gente faz dentro da nossa cabine. Ele é quem vai nos ajudar a entregar um resultado de excelência, tá bem? Depois de um finalizado um plano de tratamento estético, tá? Então, é muito importante que a gente invista quando nós vamos comprar o nosso produto para utilizar nas nossas clientes, investir em um ativo que seja capaz de proteger e reverter os efeitos do açúcar sobre a pele, os antiglicantes, tá? Então, os ômegas que a gente vê presente no pró-vegetal, no ômega 7, né? Ele é rico em ômegas, ou seja, ele é rico em antiglicantes. Então, olha que interessante você utilizar ele dentro da hidratação corporal. Você tem, além da ação do ômega, que eu já comentei com vocês no slide anterior, de auxiliar na barreira cutânea, né? Ele também vai ter uma ação antioxidante, uma ação antiglicante de tecido, tá bem? Então, ele vai atuar como um modelador, né? Um modulador, perdão, desse processo de glicação, tá bem? Então, quando a gente fala em hidratar a pele, a gente não tem que pensar somente em repor a água que foi perdida. Não é isso. Vai além disso. Eu tenho que repor a água, mas eu também tenho que definir estratégias que vão contribuir para a manutenção e integridade do extrato córneo, né? Que vão desempenhar essa função lá na barreira cutânea. Então, eu quero sim repor água? Quero, mas eu também quero favorecer barreira cutânea, eu também quero manter a integridade desse córneo. Então, são vários pontos que eu tenho que levar em consideração quando eu penso em hidratação. Vocês estão vendo como vai além do simplesmente hidratar a pele, de passar um creme, tá? E vocês estão conseguindo ver o quanto isso é importante na hora que a gente vai desenvolver um plano de tratamento estético?
que adianta eu vir com o melhor produto? Eu vir com a melhor cafeína nanovetorizada, nanoencapsulada, a melhor entrega dentro de uma redução de medidas, se a pele não está preparada para receber, se aquela pele está desidratada, desnutrida, com percas, com uma barreira cutânea que não está estável, não está bem estruturada. Então, o ideal é que eu inicie por uma hidratação corporal, para depois eu dar sequência às outras sessões dentro do meu plano de tratamento, tá? Então, além dos lipídios intercelulares, o fator de hidratação natural também é outra estrutura que vai ajudar, né, a gente a manter a hidratação cutânea, tá? Então, os lipídios intercelulares também dependem do fator de hidratação natural, tá? De substâncias que retenham a água e condicionem um aspecto normal para a pele. Também é considerado um dos principais mecanismos que envolvem a hidratação cutânea. Então, os lipídios intercelulares, junto com o fator de hidratação natural, vão garantir que aquela água se mantenha dentro do tecido e manter essa estrutura da camada córnea, principalmente, tá bem? Então, aqui a gente consegue ver, ó, a proteção contra substâncias nocivas, o nosso manto hidrolipídico, camada córnea, os lipídios da camada córnea, tá vendo? E a proteção contra essa perda da umidade, mantendo a umectação da pele. Então, quando eu vou fazer uma hidratação corporal, eu necessito de um creme de massagem que seja nutritivo e altamente hidratante. E aí a minha dica de ouro para vocês é o Provegetal Ômega 7, que é um coringa dentro de cabine estética, tá? Eu vou falar dele mais à frente e mostrar o quanto ele é versátil dentro da cabine, tá bem? Então, eu preciso de um creme que me traga essa potência para que eu consiga prevenir e tratar o ressecamento das peles desnutridas e envelhecidas. Eu preciso de uma ação anti-inflamatória importante para que aumente a elasticidade do tecido, ponha topicamente os ômegas 3, 6, 7 e 9, que vão auxiliar na função da barreira cutânea, ajudar a manter a sua coesão, ajudar a mantê-la como uma estrutura estável, tá? O conjunto de ativos, então, ele normaliza as funções biológicas da pele, favorecendo nutrição, equilíbrio hídrico, manutenção da estrutura celular e a função da barreira da pele. E com isso eu consigo o quê? O rejuvenescimento daquela pele, uma melhora da elasticidade, um brilho, um viço melhor para aquele tecido. Tá. E aí, basta eu ter somente um creme muito bom que devolva ômegas, reponha, estimule tudo isso que eu falei? Se eu tiver uma camada de extrato córneo muito espessa, não, a gente já viu isso aqui. Eu preciso de uma espessura de extrato córneo adequada para o ativo poder permear. Nós já vimos que isso influencia a permeabilidade. Então, a esfoliação é de extrema importância dentro deste procedimento que nós estamos executando, tá? Então, ela realizar uma limpeza profunda através de partículas minúsculas que fazem uma leve abrasão na camada superficial da pele, uma abrasão controlada e com um objetivo definido, tá? Então, ela remove as camadas de células mortas, estimula a renovação celular, estimula o processo de neocolagênese, tá? Realiza uma limpeza profunda por meio de partículas minúsculas que fazem essa leve abrasão e, além disso, retira a sujidade e o excesso também de oleosidade que a gente tenha nesse tecido, tá? Excesso de oleosidade, não é que ela vai remover, mas ela remove então o óleo que eu tô tentando devolver, não é isso, tá bem?
E aí entra uma outra dica de ouro. Tenham muito cuidado com o tipo de esfoliante que você utiliza, tá? Esfoliantes de base de creme mineral, que acabam fazendo um filme oclusivo, aquele esfoliante que você usa, ele não espalha, ele não sai com facilidade, cria uma película, você depois não consegue trabalhar direito, tá? E eu sei que os esfoliantes da Extratos da Terra são esfoliantes que vão totalmente ao contrário disso daqui, tá? Então tenha cuidado com esfoliantes com uma abrasão muito severa e descontrolada, que causam danos à microbiota da pele, tá? E vão acabar desenvolvendo, estimulando um processo de inflamação, uma sensibilidade, porque ele é tão abrasivo, tão agressivo, que ele acaba desencadeando uma reação de hipersensibilidade no tecido, tá? Porque você alterou a microbiota de tão agressivo que esse esfoliante é. Então, tenha cuidado, assim como a gente pensa no produto dermocosmético que nós vamos usar, o creme, eu tenho sim que pensar também com carinho no esfoliante que eu vou utilizar, para que ele não me traga malefícios, tá? Uma esfoliação mal feita, ela pode ser muito ruim para o tecido. Tem até, sugiro aqui uma web aula da Elisete, se eu não me engano, é uma web aula, falando sobre o esfoliante. Se ele é um vilão ou se ele não é um vilão. Ele é um vilão dependendo da forma como você utiliza ele. E qual é o esfoliante que você também está utilizando, tá? Então, se atentem a isso. E com isso, eu gosto muito da ideia do peeling multifuncional. O que é isso? Ele é um peeling que traz vários benefícios em uma aplicação só, no uso de um produto só, tá? Olha que legal. Eu não preciso ter vários produtos para ter vários benefícios. Eu tenho um produto que ele me traz um benefício muito bom, tá? Que é o peeling estimulante de café e nozes. Então, ele é bem bacana e bem interessante. Deixa eu ver se já tem alguma... Não... Por enquanto, não temos nenhuma pergunta. O peeling estimulante de café e nozes. Eu gosto muito porque eu tenho um nível de abrasão com as micropartículas de café e um outro nível de abrasão com as micropartículas de nozes. Então, eu tenho 2 níveis de esfoliação. Olha que interessante, dentro de um produto só. E o que isso quer dizer para a gente? Que a gente vai ter um equilíbrio entre a intensidade da abrasão e um conforto para a pele, tá? Então, são 2 níveis de esfoliação, porque possui 2 esfoliantes com partículas de tamanhos diferentes, e assim a gente tem mais contato dos esfoliantes com a pele e uma maior eficiência no processo de esfoliação, tá? Então, o peeling de estimulante de café e nozes, ele é um grande diferencial, como eu coloquei para vocês, né? Porque ele é um peeling multifuncional. Você pode usar ele numa hidratação, você pode utilizar ele dentro de um protocolo de redução de medidas, ou uma massagem modeladora, ou um trabalho para celulite, ou um objetivo de trabalhar uma antioxidação, trabalhar o processo de glicação desse tecido, tá? Então, ele é um coringa, que ele não pode faltar para você, profissional que trabalha com os protocolos corporais, tá? Ele é um excelente potencializador dos tratamentos, né? Porque ele já traz uma esfoliação que é adequada, é uma esfoliação que, ao mesmo tempo, você vai conseguir melhorar a hidratação, melhorar a nutrição tecidual, estimular a circulação, microcirculação. Com isso, conforme eu faço esse estímulo circulatório, eu aumento o aporte de oxigênio, eu aumento a quantidade de oxigênio na pele, favoreço também a nutrição por conta desse aumento de oxigênio tecidual, tá? Outro de seus benefícios é também o efeito antioxidante que eu comentei com vocês, que é muito importante dentro de qualquer tratamento estético. Ele é prático de aplicar, proporciona um deslize bom, que é adequado para as manobras de esfoliação. Gente, todo mundo que usa, que tem a oportunidade de usar esse esfoliante, se apaixona.
porque ele é um esfoliante que eu brinco que é o querido. Porque aplica fácil, fácil de executar as manobras para esfoliação, e o melhor de tudo que a gente ama, sai fácil. Não fica aquela coisa que faz uma sujeiraiada na maca, que dificulta o nosso trabalho, que eu tenho que ficar levantando o cliente, trocando, porque suja muito a maca. Tá? Então, ele é um esfoliante prático, além da questão da multifuncionalidade que ele tem. Tá? E com isso, nós trouxemos, então, essa proposta, né, de tratamento, que é essa hidratação corporal estimulante, tá? Estimulante porque, sim, ela vai trabalhar sobre o metabolismo, estimulando o funcionamento, tá? Além de hidratar e permitir uma melhor ação dessa barreira cutânea, do manto hidrolipídico, tá? Então, a gente quer nesse tratamento restabelecer os níveis de lipídios essenciais, né, intracelulares, reduzir a inflamação silenciosa, que vem causada do estresse oxidativo e do processo de glicação, que são eventos que estão relacionados a promovem, né, a aceleração do processo de envelhecimento precoce da pele, repor os compostos essenciais que não são produzidos pelo organismo e associados ao processo de envelhecimento cutâneo, hidratar, nutrir, oxigenar todos os tecidos e promover, então, essa melhora da barreira cutânea e do fator natural de hidratação que ajuda a estabilidade da barreira cutânea, tá? A indicação dessa proposta, né, são para peles com grande oxidação e glicação, fumantes, por exemplo, pessoas que tenham uma alimentação muito ruim, tá? Antes de iniciar um plano de tratamento, como eu comentei com vocês, antes de iniciar um plano de redução de medidas, flacidez, celulite, tá? Promover uma hidratação e nutrição, aumentar a circulação e oxigenação celular, obter um efeito estimulatório do tecido, melhorar a permeação de ativos, estimular processo de neocolagênese e síntese de elastina, e também atuar sobre os processos teciduais inflamatórios, tá? Como é o caso da celulite, tá bem? E aí chegamos ao nosso protocolo de atendimento, né? O protocolo se inicia, então, com a esfoliação. Nós vamos esfoliar todo o corpo, inclusive os pés, porque é uma hidratação corporal, tá? Com um peeling estimulante de café e nozes. E vamos retirar com uma toalha seca ou luvas esfoliantes. Gente, olha isso, a praticidade. Você fez a esfoliação, depois você vem com uma luvinha seca, só removendo as células mortas e os resquícios dos grânulos que ficam, que são micropartículas, que não vão fazer aquela sujeira, como eu comentei com vocês, tá? Depois nós vamos para a preparação dessa pele. Eu adoro e recomendo a vocês que façam isso também. Incluam mais a Vita Biosal água termal nos tratamentos de vocês, corporais, faciais, tá? É muito interessante para a pele, muito. Vocês vão entender um pouquinho para frente na hora que eu falar dos ativos que ela traz. Então, ela é muito bacana dentro dos nossos protocolos de atendimento, tá? Então, nós vamos borrifar em todo o corpo a Vita Biosal água termal e deixar absorver naturalmente ou fazer aquelas manobras de pinçamento que a gente faz para permeação de ativo. Feito isso, nós vamos iniciar uma oclusão hidratante. Olha que gostoso. Nós vamos aplicar o Pro Vegetal Ômega 7 em todo o corpo e proceder uma oclusão com aquela manta de alumínio, o Myler, tá? Então, eu não vou gerar um calor intenso, nada. Eu só vou garantir aquela troca do calor com o meio e o Myler, tá? E vou finalizar com uma massagem. Eu sugiro aqui para vocês uma massagem relaxante, né? Que seria uma massagem deslizante, tá bem? Com o Pro Vegetal Ômega 7. Vamos conhecer um pouquinho a linha e entender um pouquinho de cada produto, como é bacana a ação de cada ativo e produto dentro deste protocolo de hidratação corporal?
Então, nós temos aqui o lançamento, que é o peeling estimulante de café e nozes corporal. A água termal, que eu falei para vocês que é maravilhosa. Usem e abusem dela, tá? E, perdão, o ômega 7 para massagem corporal. Então, vamos falar um pouquinho sobre o peeling estimulante corporal. Quais são os benefícios que ele vai trazer, gente? Ele vai desobstruir poros, ele vai estimular a circulação, ele vai, como ele é vegetal, ele é biocompatível com a pele, ele é altamente hidratante, tá? O que contribui para o resultado do tratamento final que a gente quer, tá? Ele tem uma ação redutora já no primeiro passo do tratamento, nós vamos entender por quê. E ele promove uma hiperemia mecânica, como eu falei para vocês. Com isso, ele também auxilia no tratamento da celulite, tá bem? Ainda, por sua capacidade multifuncional em tratamentos corporais, por conta dessa 2 níveis de esfoliação que ele vai ter, ele tem também uma ação termogênica. Então, são 2 níveis de esfoliação associados a uma gomagem. Vocês vão ver que a hora que a gente está terminando a esfoliação é como se a gente estivesse sendo removido como uma gomagem. Não precisa retirar o produto, ou seja, vir com uma toalha umedecida e remover, tá? Com ativos redutores, que é a cafeína e o ácido clorogênico. Por isso que ele tem um efeito redutor, que a gente viu no slide anterior. Promove renovação celular, promove a remoção de células mortas, tem uma ação termogênica e também uma ação anti-inflamatória por conta dos seus ativos, tá? Que é o cafestol e o caveol, que vão trazer essa ação anti-inflamatória. Tem uma ação antioxidante e drenante e aumenta a permeação de ativos, porque ele promoveu um afinamento de extrato córneo. Quais são os ativos, então, que nós vamos ter nele? As partículas de café e as partículas de nozes. As partículas de café, elas são mais abrasivas e têm uma maior concentração do ácido clorogênico e da cafeína. Com isso, nós vamos ter uma ação antioxidante, termogênica, drenante, tá? E ele vai auxiliar nos protocolos de redução de medidas que eu venho comentando. Além disso, ele vai estimular a síntese de colágeno e elastina. E o cafestol e o caveol, que estão presentes nessas partículas, vão ter uma ação anti-inflamatória, tá bem? Já as partículas de nozes, elas têm uma abrasão mais moderada, tá bem? Trazendo esse estímulo de renovação celular, deixando a aparência da pele mais saudável, desobstruindo poros, tá bem? Já a Vita Biossal água termal, que eu falei para vocês que vale a pena ter em cabine, tanto facial quanto corporal, tá? Que é um coringa. Ela tem como benefícios, por conta da sua composição ser rica em sais minerais e oligoelementos, ela mantém a pele hidratada. Eu queria falar isso para vocês, né? Então, assim, como ela é rica em sais minerais e oligoelementos, ela vai manter a pele hidratada e vai ter um auxílio também como antioxidante na proteção contra a ação dos radicais livres, certo? Então, nós temos nela extrato vegetal de algas, sais minerais e oligoelementos e ureia. Tá? Então, o que eu consigo com a ação com o efeito, né, da minha água termal no tecido? Ela é um estimulante metabólico que vai ativar a circulação, né, a microcirculação, e além de repor os sais, minerais e os oligoelementos, que são fatores que contribuem para o equilíbrio do tegumento, para a função osmótica, para a hidratação biológica. Então, ele é muito oportuno nesse protocolo nosso, tá? Depois, nós vamos utilizar o nosso pró-vegetal ômega 7 para fazer essa oclusão e depois finalizar com a massagem, tá? Quais são os benefícios dele? Garanto que muitos de vocês já devem conhecer, né?
Quem não conhece, faça o convite aqui para que conheça. Vá a um distribuidor. Eu sei que agora estamos vivendo um momento de epidemia, pandemia, perdão. Alguns locais não estão podendo receber, né, clientes, mas quando você tiver a oportunidade, procure um seu distribuidor e conheça a textura do ômega 7 para quem não usa. Você vai se apaixonar, tá? Então, ele rejuvenesce a pele, previne e trata o ressecamento, aumenta a elasticidade e a hidratação, possibilita a reposição tópica dos ômegas, que nós vamos ver agora por conta dos ativos. Então, a linha pró-vegetal, o ômega 7, né, ela está dentro de uma linha, que é a linha pró-vegetal, que ela é uma linha que pensa muito na preservação, tanto da saúde do nosso paciente, quanto também na saúde ambiental, tá? Ela tem base vegetal e biodegradável. Então, é um diferencial, aliás, é um diferencial da Extratos da Terra, tá? E aí nós temos um blend de óleos e ela é também 100% de manteigas vegetais, tá? Então, com esse blend de óleos, né, a gente vai conseguir essa associação que vai garantir uma boa espalhabilidade deste produto, um bom deslizamento desse produto. Além disso, uma absorção rápida na pele, que vai ter uma ação emoliente e também de hidratação nesse tecido, tá? E aí, quando eu trago aqui para vocês o ômega 6, nós estamos falando ômega rico em ceramidas. Lembra? Ceramidas, componente lipídico, tá? Intracelular, que é principalmente composto por isso. Então, ele estimula essa síntese de ceramidas e isso contribui para uma pele mais hidratada, mais protegida, aumenta a função da barreira cutânea que a gente estudou aqui hoje e também evita a perda de água transepidermal excessiva. Olha como ele é importante, o ômega 6, tá? E aí nós temos também o ômega 7, que ele é responsável por normalizar... Perdão, gente. Normalizar as funções biológicas da pele. Então, tanto no sentido de rejuvenescimento, quanto no processo de neocolagênese, quanto na nutrição e na manutenção celular. Além disso, em peles ressecadas, ele é super viável e também pode ser indicado para utilização em massagens relaxantes ou drenagem linfática em gestante. Então, olha como o ômega 7 é um coringa realmente dentro de cabine, tá? É 100% vegetal. Então, não tem parabeno, não tem óleo mineral. E depois nós temos também aqui um outro ômega, que é o ômega 9, tá? O ômega 9, ele é rico em um ácido graxo essencial que vai contribuir na síntese de alguns hormônios. Então, ele protege e regula a pele dos danos causados pela radiação ultravioleta, tá? Nós temos também ainda, além do ômega 6, do ômega 7, do ômega 9, o ômega 3, que está presente também, tá? O ômega 3 vai desempenhar uma ação anti-inflamatória, que vai auxiliar na manutenção e na preservação da membrana celular. E então, ele vai reforçar o equilíbrio hidrolipídico da pele, tá bem? O ômega 7, por sua vez, ele também ele é extraído do óleo de macadâmia, tá? A fonte do ômega 7 é o óleo de macadâmia, tá? Que é rico em um ácido essencial, né? Um ácido graxo essencial que também é encontrado na pele, principalmente em recém-nascidos, crianças, adolescentes, tá? E ele vai se perdendo ao longo do processo de envelhecimento. Por isso que quando a gente faz uma hidratação nesse nível, nós conseguimos estimular esse aspecto, ok? Que mais?
outra coisa importante, voltando aqui, em relação ao ômega 7, porque ele realmente é um diferencial no produto, tá? Ele ainda vai auxiliar no processo de nutrição, vai ajudar a manter a integridade da membrana celular, vai auxiliar na construção essencial do tecido, como a gente viu, lembra? Do cimento lipídico, tá? Vai combater os sinais de desnutrição e de envelhecimento da pele, vai estimular neocolagênese, como a gente falou, vai ajudar no processo de rejuvenescimento. Então, assim, gente, o ômega 7 é muito importante para a nossa função tecidual, função celular. Por isso que existem algumas pessoas que fazem até reposição oral de ômega 7, tá? Frequência, então, desse tratamento. 1 ou 2 vezes por semana, o rendimento de 50 aplicações, tá? E aí nós vamos indicar para a nossa cliente um tratamento em casa. O home care, gente, eu sempre falo que o home care, ele é uma extensão do tratamento em cabine. É uma grande dificuldade, eu sempre vejo quando eu, nas minhas aulas, converso com os alunos sobre isso, todos falam, professora, mas é muito difícil fazer meu cliente entender que ele tem que usar um produto em casa para que a gente mantenha os resultados que são sempre potencialize a entrega, né? E aí eu costumo dizer o seguinte, gente, se o cliente não está querendo adquirir, comprar esse produto, nós temos meios de fazer com que ele utilize esse produto. E eu vou falar disso hoje aqui com vocês. Então, tratamento em casa. De manhã, nós vamos indicar uma água dermorrevigorante, tá? Que também é super bacana após exposição ao sol, tá? Ela é bem legal, onde a pele fica sensibilizada. Nós vamos indicar o Amolier creme hidratante para os pés e um hidratante corporal de maçã e pêssego, a fragrância que a cliente mais gostar, tá bem? Que também é um lançamento que teve da Stratos, que eu gosto muito e indico muito para as minhas clientes. De noite, nós vamos usar novamente a água dermorrevigorante e aí o Pro Vegetal ômega 7, que vem a casar com a hidratação corporal feita em cabine, como a gente acabou de ver. Então, aqui estão eles, né? A água dermorrevigorante, o creme hidratante Amolier para os pés, as duas opções que nós temos de hidratante corporal, tá? Aqui de maçã e pêssego, aqui de flores, tá bem? Eu particularmente gosto mais dessa fragrância. E aí também o ômega 7, que vai ser esse hidratante nosso corporal. Quais os benefícios do tratamento em casa? A gente potencializa, tá bem? Os tratamentos, a gente tem resultados surpreendentes com esse protocolo também, e é uma garantia da continuidade do tratamento em casa, tá? Por que eu falo muito do home care, gente? Além do home care trazer esses benefícios ao tratamento, ele também aumenta o lucro de vocês. Ele aumenta a nossa lucratividade, gente. Ele é o plus do nosso tá? Você só vai fazer a venda do produto. Você não vai cansar fazendo massagem, nada disso. E com isso você pode aumentar, ter uma lucratividade de 25% a 30% sobre os produtos que você indica. Então, encarem o home care como um aumento de um lucro adicional para vocês. Quando vocês não indicam o home care ou deixam de vender, vocês estão perdendo de 25% a 30% de lucro sobre a venda do produto. Então, quando você não indica um produto home care, quando você não tenta fazer essa venda do home care para o cliente, você perde. E o que a gente quer é ganhar. Ganhar tanto em resultado, em potencialização dos tratamentos que estão sendo feitos em cabines, ganhar no sentido financeiro, tá bem? Então, como que a gente faz para indicar, né? Faça uma avaliação prévia no tratamento da sua cliente para indicar o produto adequado. Gente, é muito importante a avaliação. Nós temos que parar de seguir a mesma coisa
para todo mundo. Os protocolos são desenvolvidos porque eles têm uma linha de raciocínio e uma linha de eficiência. Mas você vai caracterizar e ver quantas sessões de cada um você vai fazer, tá bem? Obrigada, Adriana! Dizendo que gostou da aula, muito obrigada, tá? Então, é extremamente importante, criem esse hábito de utilizar o home care, de indicar o home care, tá bem? Isso potencializa os nossos lucros, gente. Isso é muito importante. Então, vai lá, faz uma anamnese importante, conhece a sua cliente, entende a sua cliente, monta um plano de tratamento diferenciado para que ela veja que ela não é mais uma só no seu ambiente de trabalho, tá? Que ela não é só mais uma no seu espaço, que ela é uma pessoa diferente, tá bem? Então, quando você faz essa avaliação e você define um plano de tratamento para sua cliente, você vai também definir qual vai ser o home care que ela vai estar utilizando. O que vai vir a somar, a agregar com o tratamento que está sendo feito em cabine, tá? Então, aí, você já vai ter a deixa para fazer a tua venda. Enquanto você, às vezes, estiver, por exemplo, atendendo a sua cliente, fala para ela sobre o home care, explica para ela a importância do home care, o que aquilo vai ajudar. Se você já conseguiu vender um home care específico para o tratamento dela, tente vender outros, fale de outros produtos. Nós sabemos que quando a gente está atendendo, a cliente fala, ela conversa com a gente, às vezes ela está fazendo um tratamento para uma coisa, mas te pergunta de um tratamento para outra coisa que ela não está cuidando no momento, e você pode já fazer uma indicação home care para ela sobre isso também, tá? Então, faça a indicação do produto, faça um receituário bonito, faça uma prescrição dermocosmética, dê credibilidade àquilo que você está entregando e fazendo para sua cliente. Você não precisa ter uma clínica gigante com muitos funcionários para você ter um receituário. Você tem que aprender a executar seu trabalho da melhor forma, enquanto desde pequena você crescer, ampliar o seu espaço de trabalho. Então, tenha uma ficha da sua cliente, uma ficha de anamnese, termos de consentimento, tenha ali as indicações home care da sua cliente, tenha um receituário para que você coloque, de manhã você vai utilizar, à tarde esse, como ela deve aplicar, como ela vai fazer os movimentos com o produto, se é um produto que ela tem que fazer pensamento, oriente, fidelize a sua cliente. Uma cliente fidelizada hoje em dia é de extrema importância, porque ela vai te indicar para outras pessoas. Eu tenho clientes que falam do produto para outra pessoa que não é minha paciente, mas ela me procura para comprar o produto. E às vezes eu consigo vender outro, além daquele que ela veio me procurando buscar, tá? Então, façam isso. Uma outra forma que a gente tem também de vender isso, né? Como eu coloquei, muitas de vocês reclamam que é muito difícil fazer a cliente comprar o home care. Gente, se você não consegue fazer com que a cliente vendendo o serviço de forma separada, coloque este home care dentro do teu orçamento do plano de tratamento da tua cliente, tá? Ou seja, o valor final já vai estar incluso o home care, porque você sabe o quanto é importante o home care para garantir um bom resultado do tratamento que você está oferecendo para a cliente. Então, pense nisso. Se você não consegue vender separado, inclua dentro do pacote. Gente, quando eu comecei, eu sou como vocês, eu atuo, tá? Eu não dou só aula, eu atuo também. Então, eu sei o que vocês passam, eu sei as dificuldades que vocês também encontram e compartilho de muitas delas, tá? Então, quando eu passei a colocar os home cares dentro do plano de tratamento, dentro do meu orçamento final, acabou o meu problema. Eu tenho o benefício dela estar usando algo que potencializa em casa. Ela gosta porque ganha um home care para usar. Então, para ela, aquilo já é diferente. E você tem um lucro da venda, tá? Você vai ter o lucro da venda do home care e o lucro
sob o seu plano de tratamento. Porque nós, profissionais, adquirimos o produto com um valor profissional. E aí vem essa margem do consumidor final, que é o nosso lucro. Tá bem? Então, entregue os produtos para cliente usarem em casa. Se você tem uma parceria com alguém, vê o produto consegue chegar direto na casa dela. Um mimo junto, um bilhetinho, tá? Faça um receituário bonito. Coloca junto com o produto, sobre a forma correta dela estar usando. Ponha amostras, né? Fale com o seu distribuidor sobre a amostra que você pode colocar para tentar estimular a venda desses home cares, tá bem? E pronto, os produtos vão ser pagos na primeira sessão, a hora que ela veio, tipo, o tratamento, você já recebeu o produto, tá? E você vai ter essa garantia de que a cliente vai usar o produto, que vai te ajudar, que vai potencializar teu tratamento, que é algo que vem para agregar, para somar no seu tratamento, tá bem? Olha aqui, um modelinho de receituário que vocês podem fazer, tá? Bonitinho, onde você vai pôr o nome da cliente, o telefone, um e-mail para contato, tá? Hoje nós vivemos uma era digital, né? Então, mande para cliente via WhatsApp um pouquinho sobre o produto, o que o produto faz, os benefícios do produto. Mande esse receituário online para cliente também, porque muitas vezes o papel elas acabam perdendo. Faça um receituário digital. Mande para sua cliente, olha, estou te encaminhando pelo WhatsApp, né? Uma cópia da sua receita, tá bem? Então, é muito legal e isso é de extrema importância, tá bem? Que isso, Adriana. Eu que agradeço. Eu me sinto enriquecida, agradecida por poder compartilhar conhecimento. Gente, fazendo um parênteses, eu amo o que eu faço. Eu amo atender e amo dar aula. Eu não me vejo sem um e sem... Tá? E o que vocês precisarem, podem contar comigo, tá? Que eu estou aqui. Vão mandando as dúvidas de vocês. Então, este é um modelinho de receituário super bacana para vocês terem, tá? E é isso. Gente, eu espero que vocês tenham excelentes resultados, ótimos resultados. Não é puxando o saco, tá? Da Extratos da Terra, mas é uma empresa que eu gosto de trabalhar, porque ela é uma empresa que traz respaldo para nós profissionais. Ela é uma empresa que vai além da venda do produto, tá? Você compra um produto, mas você compra toda uma estrutura por trás. Quando você tem alguma dificuldade ao longo do desenvolvimento de um tratamento, qualquer que você tiver, eu sei que é uma empresa que eu posso entrar em contato através do meu distribuidor para que me auxilie a desenvolver um melhor resultado, dúvida que eu tenho em relação a algum ativo, alguma associação que eu queira fazer. Então, ela é uma empresa que se preocupa também muito com o pós-venda, tá? E isso é para nós profissionais da estética. Não, a gente não quer só uma empresa que venda o produto e pronto, acabou. A gente quer uma empresa que se preocupe com o pós-venda, tá? E eu gosto muito, porque são produtos que a gente pode... Eu compro um produto para isso, mas eu posso usar ele em vários outros procedimentos que eu quero fazer. Eu não preciso ficar comprando um produto para isso, um produto para aquilo, um produto para aquilo outro. Eu consigo variar com alguns produtos. E é claro, se eu quero ampliar a minha gama, eu compro mais produtos, mas se eu estou começando agora e eu preciso focar em uns principais para eu começar a atender, ela é uma empresa que vai te ajudar nisso, tá? E eu gosto muito da Extratos por isso. O pós-venda da Extratos é o que me ganhou como cliente, tá? Então, gente, novamente, eu me coloco aqui à disposição pelas minhas redes sociais, tá? Principalmente Instagram, Jennifer com um N só, 2 Fs, _ Rezende com Z, _ novamente, tá? Lá vocês podem me perguntar o que vocês quiserem sobre a web aula, o que vocês quiserem, tá? Eu não cobro para tirar dúvida. Eu faço, como eu disse, por amor. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de atender e eu gosto de ser professora. Eu gosto de ajudar, tá? Espero que vocês tenham gostado muito.
Convido vocês também a seguirem as redes sociais da Extratos da Terra Oficial, para que vocês acompanhem sempre as dicas que a Elisete e outros profissionais convidados, assim como eu fui hoje, vêm para falar para vocês. Aproveitem ao máximo esses conteúdos que estão sendo fornecidos para vocês de forma gratuita, tá? Eu costumo dizer que o conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, tá? E ainda mais nesse momento de pandemia que estamos vivendo, onde muitos profissionais estão sem poder trabalhar, aproveite esse tempo para estudar, para enriquecer seu conhecimento, tá? Bem, lembrando também que certificado, o material da aula vão estar disponíveis nos comentários, tá bem? Logo assim, após o término do vídeo, né? Vai ter essas na descrição do vídeo. Então, certificado e o material da apresentação vão estar disponíveis para vocês olharem de novo, lerem. Se tiverem dúvidas, depois mandem as dúvidas para mim, que eu vou auxiliar vocês no que vocês precisarem. Gente, um ótimo dia para todas e todos. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de grande proveito. E, novamente, eu agradeço a Extratos da Terra, né, em nome da nossa querida Elisete, que fez o convite para mim, de vir aqui falar um pouquinho com vocês. E é isso. Muito obrigada, tenham todos um excelente dia.